Qual é o papel do médium na comunicação dos espíritos? Essa pergunta já é respondida por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Mas muitos médiuns e mesmo dirigentes de reuniões mediúnicas desconhecem exatamente esse papel. Primeiro, precisamos lembrar que o médium é apenas e tão somente o intermediário dos espíritos. Ou como dizia o nosso querido Chico Xavier, o médium é apenas o carteiro que entrega a mensagem do desencarnado, o verdadeiro autor da comunicação. Mas o médium não tem apenas esse papel de ser um entregador da comunicação alheia. Porque, em verdade, o espírito, aquele que está desencarnado, para dar a sua mensagem, a sua comunicação, ele precisa sintonizar com o médium. Essa sintonia é dependente de alguns fatores. O primeiro fator é simpatia, ou seja, ele ser simpático ao médium, o médium ser simpático a ele. Em outras palavras, ele se afinizar com o médium, se sentir bem com aquele médium. Se não houver isso, dificilmente ele dará a comunicação através desse médium. Mas, havendo então essa simpatia, essa afinização entre o espírito comunicante e o médium, há que ter também a combinação mais perfeita possível dos fluidos. O fluido perispiritual do espírito com o fluido animalizado do médium e o fluido do ambiente. Essa combinação é essencial para que o espírito possa, de fato, se comunicar com o médium, utilizar os seus elementos cerebrais e comandar, por exemplo, na psicografia, a mão do médium. Então, precisa haver simpatia, afinidade, e aí nós estamos na área do sentimento, precisa ter a melhor combinação dos fluidos. Mas também tem um terceiro fator muito importante. O médium não é um intermediário passivo. Ele também pode interferir no pensamento do espírito. E o melhor médium é aquele que menos interfere no pensamento do espírito. Ou seja, quanto mais o médium for mecânico, melhor para a comunicação espiritual. Os espíritos também solicitam que o médium se esforce em estudar, em conhecer, em ampliar a sua bagagem cultural. Porque a linguagem do espírito é a do pensamento. E o seu pensamento deverá ser revestido pelas palavras que estão no médium. Então, os conhecimentos do médium, quanto maiores, facilitarão também a comunicação do desencarnado. Mas muitos médiuns dizem que são inconscientes. Entendamos isso, que também é estudado por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, que o chamado médium inconsciente, na verdade, é apenas um médium que, terminado o ato mediúnico, ele não se recorda, ele não se lembra, ele não sabe o que o espírito escreveu ou falou através dele. Mas durante o ato mediúnico, o médium exerce influência sobre a comunicação. É dever do médium controlar, por exemplo, o espírito. Portanto, ele não é inconsciente durante o ato mediúnico,
ele é inconsciente após o ato mediúnico por não se recordar daquilo que foi falado ou daquilo que foi escrito pelo espírito. O papel do médium, portanto, é muito importante durante a comunicação mediúnica. Daí porque a chamada de atenção de Allan Kardec e dos espíritos superiores da necessidade do médium estudar, conhecer o espiritismo, os mecanismos do fenômeno mediúnico e também se moralizar. Porque, embora a mediunidade seja uma faculdade natural que independe da moral do médium, o uso dessa faculdade é totalmente dependente da moral do médium. Recomendamos aqui a leitura atenta de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, para que médiuns e dirigentes nas reuniões mediúnicas nos centros espíritas possam prestar um serviço de real qualidade para os espíritos que desejam se comunicar conosco, que estamos aqui encarnados.